Oi, tudo bem? Nesse Informe SP especial, você vê importantes assuntos noticiados nos últimos dias pela nossa equipe de reportagem. Acompanhe com a gente a partir de agora. No início de maio, os parlamentares paulistas aprovaram o projeto de lei 221 de 2021 do governo estadual, que cria o programa Bolsa do Povo e propõe a unificação de programas sociais e pagamentos de até R$ 500 para cerca de 500 mil de famílias em situação de vulnerabilidade social. Os detalhes dessa aprovação na LESP estão na reportagem de Melissa Araújo. Nas últimas semanas, os deputados receberam das mãos do secretário da Casa Civil, Cauê Macris, o projeto 221 de 2021, o chamado Bolsa do Povo, que unifica 6 programas assistenciais do governo do estado de São Paulo. Entre eles, o Bolsa Trabalho, Renda Cidadã, Bolsa Auxílio Via Rápida, Ação Jovem, Bolsa Talento Esportivo e Aluguel Social. A previsão é que o programa consiga beneficiar cerca de 500 mil pessoas, com remuneração de até R$ 500 por mês. Projeto que vê o tamanho do coração dos deputados da LESP, né? Nós estamos fazendo uma reorganização em todo o programa social do governo de São Paulo. O governo acatou 8 ou 9 emendas que foram colocadas pelos deputados aqui, dando mais transparência, acolhendo as mulheres melhor no programa. Então, a Assembleia Legislativa, o Legislativo Paulista, beneficiou, melhorou o projeto que veio do governo. Então, isso a gente fica muito orgulhoso. E o governo de São Paulo vai fazer um aporte, além dos 584 milhões de reais que nós temos no orçamento, mais 400 milhões de reais para fazer o Bolsa Trabalho, que é uma ajuda imediata à população que precisa e necessita não só de capacitação profissional, mas também de um auxílio emergencial. Um dos itens importantes do projeto é o que pretende garantir ocupação aos pais de alunos de escolas públicas. A previsão é que sejam contratados 20 mil pais, com bolsa auxílio de até R$ 500. A bancada do PT sempre disse que esse projeto era o Bolsa Família que o Lula fez no primeiro ano de governo, e o Dória está fazendo no terceiro ano de governo, com a demora de quem nunca se preocupou com as questões sociais. E nós fizemos todo um debate de que era preciso incluir o auxílio emergencial neste projeto Bolsa do Povo, porque neste momento a nossa população de extrema vulnerabilidade precisava de um auxílio emergencial. A gente propôs, inclusive, que 1.600.000 famílias fossem beneficiadas, atingindo mais de 4.700.000 pessoas no estado de São Paulo. O que fez o governo? Não, disse não, com todas as letras, disse não. Aliás, atropelou toda a discussão que a gente estava fazendo. O PT disse que o projeto não era ruim, o problema do projeto é que ele era incompleto, incapaz de poder resolver os problemas daqueles que mais precisam. Um programa tão completo que ele abrange diversos programas já existentes da área social, trazendo qualificação profissional, trazendo uma geração de renda junto à saúde, educação, habitação e esporte, que são as secretarias envolvidas. Pode ser um valor acumulativo, né, de vários programas juntos, e a pessoa pode estar desenvolvendo, além dessa qualificação profissional, o seu próprio trabalho, para depois ter uma recolocação no mercado de trabalho, onde hoje a gente percebe que o número de pessoas desempregadas que estão sem renda a cada dia está crescendo. Foram apresentadas 4 propostas de substitutivo ao projeto. Porém, o texto original foi mantido. Os deputados anexaram 102 emendas parlamentares à proposta. Esse é um programa para ajudar no momento mais difícil que os nossos irmãos brasileiros de São Paulo estão vivendo. Vai ajudar muito nesse apoio de combate à fome. E, lógico, outros programas municipais em todas as nossas cidades serão importantes as prefeituras também participarem, ajudar a complementar o programa. Então, a Assembleia deu um passo importante na aprovação desse projeto. A liderança de governo acolheu 8 emendas que ajudaram a aperfeiçoar o projeto como um todo, e esperamos que o governador, o mais rápido possível, sancione para que a população tenha acesso a esses benefícios. A expectativa do governo é gastar R$ 1 bilhão com o Bolsa do Povo. A proposta segue agora para a sanção do governador João Dória.
Em reunião virtual com o governador de São Paulo, os deputados estaduais abordaram alguns assuntos de interesse da sociedade paulista, como as novas estradas vicinais e o programa Bolsa do Povo, recém-aprovado aqui na Alesp. Os deputados estaduais de São Paulo participaram de uma reunião com o governador João Dória. Essa foi a 21ª reunião entre o Legislativo e o Executivo. O evento, realizado em ambiente virtual, contou ainda com a presença do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, e o secretário da Casa Civil, Cauê Macris. O governador aproveitou o momento para agradecer a aprovação do projeto de lei 221 de 2021, que cria o programa Bolsa do Povo. A medida prevê a unificação dos benefícios sociais pagos pela gestão estadual, podendo chegar ao valor de R$ 500 mensais. A expectativa é amparar aproximadamente 500 mil paulistas de maneira direta ou indireta em 645 municípios. O Estado prevê um investimento de R$ 1 bilhão no programa, apenas no ano de 2021, como medida de enfrentamento à vulnerabilidade socioeconômica causada pela pandemia. Aqui no estúdio da Rede Alesp, o deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT, concedeu à nossa reportagem uma proveitosa entrevista sobre as atividades parlamentares voltadas às necessidades da população. Muito obrigado, sempre um prazer participar aqui com vocês do Jornal da Rede Alesp. Pois é, uma notícia aí, não é, deputado? Jovens aí que precisam trabalhar, né? E vamos aí, porque a pandemia está pegando todo mundo e precisa estabelecer as políticas públicas corretas. Eu queria falar um pouquinho dos seus projetos, deputado. O senhor tem um projeto, por exemplo, o 370/2020, que fala sobre a indenização para o dependente para os dependentes em prol de profissionais da saúde que perderam a vida no estado de São Paulo. Como é que é esse projeto? Te falo já, queria só 2 observações sobre essa questão da juventude. No Bolsa do Povo, projeto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa recentemente, nós apresentamos uma emenda propondo criar o Jovem SUS. Aliás, era uma proposta que a gente já tinha feito na cidade de São Paulo quando eu fui vereador. É a possibilidade do Estado contratar jovens para trabalhar nas unidades de saúde na recepção. Até porque, infelizmente, você às vezes tem um atendimento muito frio. As pessoas estão querendo saber de coisas, se tem remédio, se tem médico, se tem atendimento. E se você tiver lá um jovem que tiver orientado a prestar informações, a pessoa é bem recebida. Infelizmente, não proliferou ainda. Nós vamos continuar insistindo porque é fundamental oferecer aos jovens uma oportunidade. A segunda coisa, queria só registrar aqui, infelizmente, eu tive agora há pouco participando de uma reunião virtual com os sindicatos metroviários de São Paulo. Eles estão enfrentando uma situação delicada, depois de 30 anos tendo um espaço cedido pelo metrô, que é renovado de 3 em 3 anos, o metrô resolveu pedir o espaço que foi construído a sede, que é utilizada para as reuniões, para as manifestações, e eles têm 22 dias até que a licitação tenha os seus envelopes abertos. É um absurdo, queria deixar aqui esse registro, dizer que nós vamos tentar uma reunião com o secretário de Transporte, com o Baldi, com o Cauê Macris, para ver se é possível repensar, até porque você tem lá recursos que foram investidos para a construção dos prédios. Você não pode simplesmente tirar as pessoas... Desculpa, é um espaço para... É o Sindicato dos Metroviários, que fica na Radial Leste, entre o metrô Carrão e o metrô Tatuapé. É um espaço que foi cedido, já tem 30 anos. Lá os metroviários construíram a sede do sindicato e agora o governo do estado, através do metrô, resolveu pedir o espaço. É ruim, porque você desaloja um sindicato que investiu para construir o prédio e eles agora podem perder o espaço da entidade. Então nós vamos tentar gestões junto ao governo e eu me comprometi, já que eu tinha essa possibilidade, de já deixar aqui o registro que a bancada do PT está solidária com os metroviários e vai ajudar nessa luta. Bom, com relação ao projeto 370 que você me perguntou, vamos lá. Nós estamos vivendo um momento duro da pandemia. Alguns cientistas, alguns médicos avaliam que a gente pode entrar numa terceira onda muito mais grave, até porque a gente está vendo a Índia, né, uma coisa assim absurda. A Índia hoje agora é o epicentro da pandemia, com variantes novas e assim, a cada dia aumenta o número de casos e de óbitos. E no Brasil a gente continua com um nível de mais de 2.000 óbitos.
Quando a gente propôs esse projeto, em 2020, ele dialogava com os parentes dos trabalhadores da saúde. Nós perdemos muitos trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham no sistema para funcionar e que não tinham nenhum amparo. Então a ideia surgiu a partir daí, nós apresentamos um projeto que se algum funcionário, desde que ele não tenha comorbidade, desde que ele não tenha doença adquirida, viesse a óbito, a família teria uma indenização paga em uma única vez de 100 vezes o salário dele. Doutor, desculpa, deputado, nesse quesito eu acho importante ressaltar, porque assim, é incrível como a Índia, por exemplo, se não é maior, um dos maiores fabricantes de vacina no mundo, e o insumo vem da China. O Brasil, se a gente pegar o Brasil tem uma capacidade de vacinação enorme, como já se provou no passado. E, ao mesmo tempo, a gente passa por dificuldades, a gente tem visto nessa semana aí filas para vacinar e problemas, né? Como é que o senhor analisa isso? Porque não basta ter só a capacidade, precisa de uma interlocução melhor. Não, qual é o problema, né? É que não tem vacina. O governo federal, o governo do presidente Bolsonaro foi incompetente, negacionista e não comprou vacinas quando deveria comprar, até para que a gente pudesse ter começado em janeiro, como começamos, mas não com uma vacina. Uma vacina que o governo federal negou o tempo todo, é bom que se diga. O Instituto Butantan, a fundação, tentou negociar para vender a vacina e o governo foi negando, dizendo que não ia comprar. Fez o Pazuello, inclusive, recuar daquilo que ele tinha dito. Isso fez com que houvesse um atraso. Hoje, a gente tem lugares que não têm a segunda dose, ou lugares que não têm a primeira dose, está priorizando a segunda. Nós recebemos agora a vacina da Pfizer. Ontem, São Paulo viveu filas, porque as pessoas foram vacinadas, até porque agora a gente está dos 60 aos 62, 63 anos, o que é um público muito maior. Então, o que eu acho que tem acontecido no Brasil, apesar da gente ter uma rede do SUS que é importante, capilarizada, tem que ser valorizada, é que sem vacina você não atinge 1 milhão, 2 milhões de pessoas por dia. E agora, pior, porque você tem que escolher o público. Você não abriu uma campanha de vacinação e falou, todos podem procurar uma unidade de saúde. Você fala, não, agora é de 60 a 63. A partir da semana que vem, quem tem comorbidade tem que ter... Sim. E então isso dificulta a logística. Agora, tudo isso porque a gente não tem vacina. Aliás, a Anvisa ainda não aprovou o Sputnik V, por exemplo. Né? A gente tem a Butanvac, que é uma iniciativa que envolve uma universidade dos Estados Unidos com o Butantan. Também ainda não está aprovada. Quanto menos vacinas a gente tiver, mais dificuldade nós vamos ter, mais gente a óbito, mais gente sofrendo, mais gente perdendo emprego, mais gente na miséria, que é o grande problema do Brasil hoje. E com relação à indenização, que é o seu projeto, às vezes pode ser um pai de família, alguém que sustentava a família, como é que é o projeto? O projeto prevê indenização para as pessoas que atuam na saúde. Além dos médicos, enfermeiros, a gente propôs, inclusive, segurança privada e vigilância na saúde, limpeza, anseio e conservação na saúde, recepção de pessoas, alimentação hospitalar, lavanderia, os serviços que estão ligados à administração hospitalar, transporte de pacientes, cuidados ao pós-morte. A ideia é que, se esses que estão na saúde, desde que eles não tenham doenças como comorbidade adquiridas, esses poderiam, então, receber uma indenização, como eu te disse, de 100 vezes o valor recebido na última remuneração. A ideia qual que era? Dar uma garantia à família que perdeu um ente, que podia ser o arrimo de família, que ela tenha um pouco mais de segurança. Esse projeto está tramitando, ele é de 2020, mas ainda não está na pauta. Para ser preciso, onde ele está agora, ele teve... A última movimentação foi em dezembro de 2020, tem um requerimento de autoria dos termos regimentais pedindo a tramitação de urgência. Então, nós vamos ver se ele consegue avançar, o que poderia ser uma ajuda importante. Em que pese, você sabe, a saúde foi vacinada, mas mesmo assim ainda temos casos de óbito nessa área. E graças a Deus, já os índices de contaminação nessa área da saúde já foram reduzidos, provando como a vacina é importante. Deputado, o senhor também tem um projeto que é o 114 de 2021, que fala das pessoas que, de repente, não estão respeitando as normas, os distanciamentos. O senhor sabe que eu falei com o prefeito ontem ou anteontem, ele falou, Jeremias, eu sou médico, a gente está fazendo de tudo, mas, infelizmente, muita gente não respeita, nem distanciamento, festas, aglomerações, né? E a gente faz de tudo. E a prefeitura, às vezes, não tem nem recursos para fiscalizar tudo. Como é que é esse projeto do senhor, o 114 de 2021? Desculpa, você falou com o prefeito de...
Então, vou lembrar o nome, a cidade. É uma cidade pequenininha, já vou lembrar o nome. Ele é médico, entrevistei ele ontem, mas já vou lembrar o nome. Não tem problema. Mas assim, deixa eu te falar, eu preciso aqui fazer um registro. A autoria desse projeto não é minha, sim, é do Gabardo. O Gabardo é um dos especialistas que atuam na saúde aqui no estado de São Paulo. Certo. Uma das entrevistas, aliás, se não estiver enganado, uma entrevista que ele se comoveu, chorou, até porque nós estávamos vivendo um momento muito delicado. Sim. E ele disse que uma das formas para tentar fazer com que as pessoas deixassem de participar de festas, de manifestações, era que aquelas pessoas que estivessem desrespeitando a legislação, elas prestassem serviço na área da saúde. Eu achei uma ideia importante, porque isso é educativo. Sim. Né? Então, qual que é a ideia? Você vai para a festa, vai para a balada, não está preocupado com a saúde pública, teve lá uma inspeção, você foi autuado e tal, você não vai pagar a multa, você vai prestar serviços na saúde, no atendimento, não no atendimento do doente, mas, por exemplo, numa unidade que recebe pessoas com Covid, você vai lá ajudar, orientar, explicar para a família, você vai viver o drama daquelas pessoas. Ele disse isso, achei interessante, preciso registrar que é uma ideia que eu não sei se existem em outros lugares, e aí a gente propôs então que esses infratores, eles devessem prestar serviços nas unidades de saúde, não no atendimento às pessoas com Covid, mas em unidades que recebem pacientes com Covid. Entendi. O terceiro aqui, deputado, com o início da imunização contra a Covid, né, surgiu uma série de denúncias de pessoas que tomaram a vacina indevidamente, né? A gente viu aí as pessoas cada vez filmando, gravando mais, né? Porque são casos estarrecedores mesmo, né? O que diz o projeto 42 de 2021? Então, ele torna obrigatória a publicação no sítio eletrônico de dados a respeito dos lotes de vacina, a população vacinada no âmbito do Plano Estadual de Imunização, com a finalidade de promover o monitoramento e controle social. Qual que é a ideia? Exatamente essa. A gente tem uma série de denúncias, ainda temos, de pessoas que furam fila e a falta de controle, se o lote tal foi usado, como foi usado, onde foi usado. Você tem acompanhado, assim, teve uma denúncia recente, o próprio governo do estado, dizendo que o governo federal tinha estocado vacina, não estava usando e tal. Então nós precisamos ter o controle. Aqui no estado de São Paulo você pode ter um controle a partir do número do lote, a partir das pessoas que estão sendo vacinadas, sem revelar identidade, mas controlar como é que está sendo aplicadas as vacinas, quem está recebendo, até para ter um controle maior e público, para você poder acompanhar. O que a gente propõe? Os dados referidos aí ao que eu li no artigo 1º, quanto aos lotes de imunizantes distribuídos no estado, a identificação do número de lotes, o número de doses em cada lote, nome e identificação funcional do responsável pelo recebimento dos lotes, data de recebimento e local de aplicação, no local da aplicação, quanto às pessoas que receberam as doses imunizantes. A identificação do vacinado deve haver, no mínimo, o nome completo e um trecho do CPF, sem usar a identificação do CPF. E o grupo de vacinação a que pertence, se está naqueles grupos que foram estabelecidos, e a data da vacinação. A ideia é dar mais transparência. Esse projeto, Jeremias, ele está pronto, pode ir para a ordem do dia, pode ser aprovado e espero que possa ser sancionado pelo governador, porque é mais um projeto que dá a transparência necessária no momento tão difícil que as pessoas ficam duvidando daquilo que está sendo feito. Pois é, às vezes as pessoas podem dizer assim, mas é complicado. A gente hoje, a tecnologia, você pega um produto, você monitora pela internet, o seu computador saiu do mercado, o seu computador já está em via. Então, acho que tecnologia para isso a gente tem, né, deputado? Não tenho a dúvida. Outra questão muito atinente à pandemia é a questão principalmente da questão da alimentação e a renda básica. Eu tenho conversado com entidades que trabalham com educação aqui na periferia de São Paulo, por exemplo, e eles dizem, olha, Jeremias, a gente até parou um pouco com o nosso trabalho educativo e estamos dando atenção para a cesta básica, porque os moleques, as crianças, os adolescentes, né, eles chegam aqui sem refeição. Então, como é que eu vou falar para ele de educação sem refeição? E, nesse sentido, o senhor tem um projeto aqui que é o 50 de 2021, Renda Básica Emergencial. O que seria? Então, esse projeto tem a coautoria da deputada Mônica, da bancada ativista. Da bancada ativista, né? E é um projeto que eu considero da maior importância, porque ele discute um auxílio emergencial
Aliás, o auxílio emergencial que nós discutimos aqui no Bolsa do Povo, entendendo que o governo do estado tem dinheiro, tem recursos. Só para você ter uma ideia, Jeremias, o balanço patrimonial publicado agora mostra que o governo terminou com dinheiro em caixa de 7,4 bilhões. Dinheiro em caixa, não estou falando de superávit financeiro, estou falando de dinheiro. Desses 7,4, mais de 3,8 bilhões é dinheiro que o governo poderia abrir crédito para programas como esse. Infelizmente, o governo se negou a aprovar no Bolsa do Povo um projeto como o auxílio emergencial. E aqui a gente está, então, apresentando ele como um projeto de lei e estabelece a ideia de pagar R$100 para pessoas de famílias em vulnerabilidade. Só para você ter uma ideia, pelos dados do Ministério da Cidadania, aqui no estado de São Paulo a gente tem 1,6 milhões de famílias, o que significa 4,8 milhões de pessoas que poderiam receber R$100 para mitigar essa situação. É verdade que quem tem condições de dar R$600 para as pessoas é o governo federal, mas o governo do estado poderia pagar pelo menos R$100 para cada pessoa que vive numa situação de miserabilidade, de alta vulnerabilidade. Isso impactaria em 3 meses em 1,5 bilhão. A gente está falando de 3 bilhões e 800 milhões, o que teria dinheiro suficiente para poder pagar esse auxílio às pessoas que mais precisam. E nós eu acabei de dar a notícia também, não é, deputado, o início da discussão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nesse sentido, se entidades, por exemplo, podem procurar, então, o senhor para que esse projeto vá em frente, né? Muito obrigado, deputado. A gente já está chegando ao final, mas agradecer imensamente aqui, atualizar a população esses são só alguns dos projetos, mas a gente vai trazendo outros. Vários. Muito obrigado, Jeremias. Um grande abraço, bom programa para vocês. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define o orçamento paulista para o ano que vem, já chegou aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o repórter Fábio de Lima traz os detalhes desse assunto. Chegou aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que define as prioridades do governo para o ano de 2022. A partir de agora, os parlamentares têm 15 dias úteis para avaliarem o texto e apresentarem emendas. Após essa etapa, o projeto será analisado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e, quando aprovado, será discutido e votado em plenário. No projeto 265 de 2021, o governo estima uma receita fiscal de 245 bilhões e meio de reais e de despesas 228 bilhões e meio de reais. O deputado estadual Alex de Madureira, do PSD, foi nomeado coordenador de projetos parlamentares aqui na Lesp. E a repórter Amanda Nascimento tem mais informações sobre essa nomeação. O deputado Alex de Madureira, do PSD, foi nomeado coordenador de projetos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo. A designação foi feita pelo presidente do parlamento, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, com o aval de todos os parlamentares. A função foi criada em 2019 para facilitar o diálogo entre a presidência e os deputados e deputadas, com o objetivo de organizar um grande volume de projetos para que possam entrar na pauta e serem votados. Alex de Madureira vai organizar e fazer a articulação política de propostas de autoria parlamentar. O cargo não possui remuneração excedente ao salário parlamentar, como é uma criação dos deputados, não possui nomeação no Diário Oficial. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta e o plano de mobilidade na região do ABC Paulista foi um dos destaques de uma interessante entrevista com o deputado estadual, o Coronel Nishikawa, do PSL, aqui no nosso estúdio. Deputado, um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Tudo bem com o senhor? Ótimo. Aos nossos pessoas que nos assistem da Rede Alesp. Nós estamos aqui hoje presencialmente com a minha conterrânea Júlia, né, Júlia? E vamos esclarecer alguns pontos, né? Nós questionamos o pessoal do metrô, porque é uma promessa de longa data. A mobilidade
ser resolvida na nossa região. Pois é, desde que eu me conheço por gente e estou ali na região do ABC Paulista, como o senhor disse, conterrâneos, não é, deputado? Justamente tem essa questão, né, esse ponto de interrogação. Quando vai chegar o metrô aqui, temos ali a CPTM em Santo André, em São Caetano, mas não em São Bernardo do Campo, não é? E nessa conversa, nesse questionamento, deputado, o que eles disseram para o senhor, há uma previsão nesse momento ou não? Falar em previsão, eu acho que é bem prematuro, mesmo porque, como nós sabemos, desde a época do Geraldo Alckmin, se fala, ou do Mário Covas, né, eu acho, se fala para poder aliviar o trânsito da nossa região, que passam duas rodovias importantes, né, Anchieta e Imigrantes, e nós não temos muito, assim, locais para se locomover para a capital, principalmente. Isso fez com que nós nos mobilizássemos para que houvesse um transporte de maior velocidade, maior mobilidade, para servir a população do ABC. Casualmente, São Bernardo, Diadema, está fora do eixo da CPTM, né? Lá tem o BRT, operado aí pelos transportes metropolitanos, entretanto, nós não temos VLT, BRT. Aliás, BRT sim, o metrô não. A linha Rosa 20, que nós até iríamos conversar, exatamente é uma pedida do ABC, entretanto não vai contemplar ainda São Bernardo e Diadema. A gente sabe que essa questão de mobilidade e a questão de mobilidade urbana ficou muito em evidência nesse momento de pandemia, mas claro, o deputado Coronel Chicau continua com a sua contribuição aqui no Legislativo Paulista, nessa interlocução então com as secretarias, para que possa, quem sabe, num futuro próximo, ter essa mobilidade e essa facilidade, porque a gente sabe que muita gente aqui da região do ABC, da região metropolitana, tem que vir para São Paulo para trabalhar, né? Muitos vêm para cá e muitos vão para lá, né? Como é sabido, a região do ABC é cheia de indústrias, né? Nós já fomos o maior parque industrial da América Latina, entretanto, o sindicalismo selvagem acabou espantando muitas empresas da nossa região. Mas a população cresceu e a população ainda dispõe dos mesmos recursos de anteriormente. Ou seja, é premente a necessidade para que possa ampliar o sistema de transporte de passageiros ABC, São Paulo, ABC. Falando ainda das atividades parlamentares aqui, semana passada, na última terça-feira, no dia 20, o projeto de lei 529 de 2019 foi aprovado aqui no Parlamento Paulista, que autoriza o Poder Executivo a destinar 50% do valor arrecadado com multas originárias do Mafômetro para obras, aquisição de equipamentos, veículos e ativos para o Corpo de Bombeiros aqui do Estado. Então, por favor, deputado, para quem está ouvindo pela primeira vez sobre o projeto de lei do senhor? O projeto 529 de 19, não confundir com a de 20, que foi um projeto de lei que veio do governador, né? Aquele projeto de lei que aumentava ICMS e alguns outros itens, não é o mesmo projeto de lei. É um projeto de lei da nossa autoria para que recursos vindo de multas de bafômetro de trânsito venha para custeio, investimento, adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Muita gente tem confundido, porque os dois têm a denominação 529, mas esse projeto de lei não tem nada a ver com aquele. Só queria esclarecer isso, porque muita gente está me criticando, para variar, né? Não tem, a gente faz o bem, entretanto, a gente tem recebido críticas. Mas, deputado, o senhor sempre falou, o senhor foi da corporação por muitos anos, né, do Corpo de Bombeiros, o quanto é essencial nas cidades o trabalho deles, né, para todas as questões, não só para acidentes, né, ou incêndios, mas para o dia a dia de proteção da população.
O quanto, então, essa verba de destinação para o Corpo de Bombeiros vai ajudá-los a ter melhores, por exemplo, equipamentos para o atendimento dessa população? Bom, todo mundo sabe que houve uma inconstitucional, declarado inconstitucional o convênio entre municípios e o Estado para poder cobrar a taxa de combate e prevenção a incêndio. Com isso, o bombeiro perdeu esse recurso. Então nós pensamos numa forma de contemplar ainda para continuar o seu trabalho. Muita gente, esses dias eu estive num quartel do bombeiro, nós até fomos surpreendidos com um bolo que o pessoal fez. O que acontece? Muita gente, eu também já passei por isso. Quando a gente vai para uma ocorrência, a gente não sabe se volta para almoçar, jantar. Então, a alimentação do Corpo de Bombeiros não pode ser qualquer tipo de alimentação. Tem que ser uma orientação com uma dieta balanceada, para que a gente possa aguentar uma jornada de 24 horas. E se a gente for atender a ocorrência, nós possamos suplantar até a fome para a gente poder continuar atendendo. Nós não podemos interromper um serviço que nós começamos. Isso fez com que nós realmente pensássemos uma forma de arrecadar dinheiro para eles poderem ter uma alimentação adequada, ter equipamento adequado para proteção individual, ter veículos apropriados para combate a incêndio, enfim, os insumos que é utilizado pelo Corpo de Bombeiros, né? Espuma, um monte de coisas que o leigo não conhece. E a despesa é muito grande. Para você ter uma ideia, uma viatura de bombeiro não custa como uma viatura de policiamento. Certo. É equipado, a maioria está sendo importada, custa mais de R$1 milhão cada viatura daquela de combate a incêndio. Então, o custo é muito alto no Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros está sem essa verba municipal. Por isso, nós pensamos nessa verba que pudesse advir de multas de bafômetro. Não sei se todo mundo sabe, se é de conhecimento, mas quem resgata pessoas acidentadas no trânsito e aqueles que são ocasionados por aqueles que bebem além do limite, é o bombeiro que faz o resgate e traz para o pronto-socorro, para um hospital municipal. Então, esse também foi uma das coisas que nós pensamos. O bombeiro socorre, nada mais justo, né, do que vir a multa do bafômetro para o Corpo de Bombeiros. E o senhor falou sobre, claro, os pormenores aí, a gente sabe, né? O senhor falou da viatura, justamente, né? Acho que talvez muitas pessoas que nos assistem agora não saibam que custa mais de R$1 milhão uma Sim. viatura do Corpo de Bombeiros. A parte estrutural também é preciso mudar. E eu lembro que, sempre que eu converso com o senhor fala sobre as questões de saúde, porque o bombeiro também, ele vai, talvez no incêndio, tenha os gases, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse para quem está em casa também sobre essa questão da saúde do bombeiro, também para se cuidar, como funciona, porque, imagina, por vários anos inalando os gases de incêndio, fumaça e afins, é difícil. Eu, por exemplo, tenho fibrose pulmonar que eu adquiri durante a época que eu atuei no Corpo de Bombeiros. Então, o equipamento que o bombeiro utiliza pesa em torno de uns 20 quilos, para você ter uma ideia, é uma coisa que tem que ser renovada sempre. Uma coisa que não é feita, e eu acho que deve ser feita, nós já pensamos em até apresentar um projeto de lei, cada vez que um bombeiro volta de um incêndio ou de um local insalubre, a roupa de proteção individual deve ser totalmente higienizada, pronta para ser utilizada novamente. E, vamos dizer assim, dependendo do tipo de ocorrência que se atende, ela cada vez mais vai se diluindo, a farda vai se diluindo, né? É uma coisa também constante a renovação de equipamento de proteção individual. No nosso tempo, né, nós atuamos há muito tempo no Corpo de Bombeiros, a gente não tinha tanto equipamento de proteção. Hoje é muito preservado o ser humano numa ocorrência dessa natureza.
é aquela tal da despesa que muita gente não conhece e que o bombeiro tem. Justamente, agora é importante justamente trazer isso para a população, que a população entenda também os pormenores, né, do ser bombeiro, né? Porque muitas vezes se tem aquela figura com a roupa, né, e tudo mais, mas não sabe das dificuldades também que eles passam, não é? A gente escuta recorrência falando sobre a questão de salários das polícias e afins. Como andam os salários no Corpo de Bombeiros, nas brigadas? Bom, o salário do bombeiro, como ainda é agregado da Polícia Militar, é o mesmo que o policial militar recebe. Muita gente questiona por que o bombeiro tem que ganhar mais do que policial militar ou vice-versa. Cada um tem a sua missão, cada um cumpre a sua missão. E toda a missão é nobre. O homem que serve o Corpo de Bombeiros, sempre eu digo, tem que ser de alma e coração. Eu servi durante 11 anos o Corpo de Bombeiros, eu sempre digo para os meus amigos, eu vesti a farda, continuo com a farda e não tem como mais a gente desvestir essa farda. É o espírito humanitário, humanístico que vem com a gente, é uma persecução que a gente tem para atender pessoas em dificuldade, pedindo socorro, e o bombeiro faz isso, né? Então, o nosso salário é um dos piores que tem no país, apesar de ser um estado que mais recolhe impostos, o nosso salário que foi prometido pelo governador, que seria um dos melhores do país, continua totalmente defasado, é um dos últimos salários do nosso país. Agora, deputado, a gente tem talvez aquela imagem, principalmente de final de ano, que as crianças andam nos carros de bombeiro pela cidade, enfim, quando podíamos, não é? Antes da pandemia, quando podíamos levar as crianças, porque é uma prática também de mostrar para essas crianças a importância do Corpo de Bombeiro. É usar o lúdico para contar o quanto eles são importantes. Sim. Essa interlocução com as crianças, com os adolescentes, que pode suscitar em alguns que, por exemplo, lá na frente queiram ter essa missão, porque o senhor uma vez me falou isso, que é uma missão de vida, né? Sim, uma missão de vida. Olha, eu sempre digo o seguinte, o mais importante é nós incutirmos na cabeça das crianças a utilidade que nós temos, né? Eu acho que quando criança nós aprendemos tudo aquilo que é bom e também, infelizmente, que é ruim. A orientação que nós sempre tivemos é que trouxesse as crianças para dentro do quartel, saber da nossa missão, saber o quanto somos úteis, né? O bombeiro é útil à sociedade, dar algumas noções, né, de uma pessoa poder, por exemplo, inclusive eu ia apresentar como matéria curricular, né? No fim, falar para não apresentar que dificilmente ia ser aprovado. É a criança como proceder, por exemplo, uma massagem cardíaca, uma respiração boca a boca, ou ainda saber que uma panela com o cabo virado para fora do fogão pode derramar coisa quente para cima dele mesmo. Aquela mangueira que é atravessada por trás do fogão, a gente pede para não colocar por trás do fogão, mas pela lateral do fogão. Tudo isso são ensinamentos que a gente pode dar para as crianças e quando eles vão nos quartéis, nós ensinamos exatamente isso. Porque as crianças vão transmitir, você está fazendo coisa errada, mãe, você está fazendo coisa errada, pai. Né? Não é isso que acontece? Isso. Então, nós temos que começar a trabalhar desde que eles são crianças. Pergunta para alguma criança que foi no quartel de bombeiro que não tenha gostado. Acho que... É muito emblemático para eles, não muito. É muito emblemático. Por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor, porque as crianças partem do princípio de olhar, ver algo diferente e que alguém conte. E assimilar. Né? Por isso que é importante são importantes essas práticas, justamente de incutir nas crianças, não só o cuidado, como o senhor disse agora, né? Porque quando elas podem ir aos quartéis, os bombeiros passam todas essas questões de segurança, mas de entender, por exemplo, na rua, em algum momento, de identificar o quanto aquele sujeito que está vestido todo aparamentado é importante para o andamento da sociedade. Eu acho que
desperta nele o interesse, inclusive de alguém que queira ou tenha esse espírito de ser profissional de combate a incêndio ou de salvamento. Eu acho que nós temos que despertar esse sentimento das crianças para eles assim, saberem do valor de um homem que se dedica a salvar vidas, a resgatar pessoas, a extinguir o incêndio. Tudo isso, como você disse, Júlia, é emblemático, né? Pois é, deputado, é muito emblemático e eu gostaria de agradecer o senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre muito bom conversar com o senhor e para que a população, então, saiba dos seus projetos de lei. Casa aberta aqui na Rede Alesp, sempre que puder, retorne aqui ao jornal, tá bom? Eu agradeço porque muita gente não entende a missão que nós temos aqui. Eu sempre falei, né, nós somos eminentemente voltados para a instituição e para a saúde, né? 94% das nossas emendas têm sido para a saúde. Então, eu agradeço realmente que a gente possa fazer esse tipo de esclarecimento. Muita gente não entende como nós atuamos aqui. Existem conversas de bastidores aqui para a gente poder alinhavar tudo isso. Portanto, muito obrigado. A repórter Carolina Franca mostra como foi a audiência pública virtual sobre o fornecimento de energia elétrica para municípios paulistas, promovida recentemente pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira Ferreira, do PT. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu audiência pública virtual para debater o fornecimento de energia elétrica de 4 municípios paulistas. As cidades de São João da Boa Vista, Águas de Prata, Vargem Grande do Sul e Aguaí relataram constantes interrupções no abastecimento de energia elétrica. Por essa razão, o deputado Luiz Fernando Ferreira, do PT, promoveu uma reunião para discutir o tema. A instabilidade, a interrupção, o apagão de energia nos dias de hoje é algo muito sério, pois compromete a produção de uma empresa, pode levar à perda de produtos, sejam alimentos, medicamentos que possam estar guardados em geladeiras ou câmaras frias, pode gerar queima de equipamentos domésticos ou industriais. E, além disso, a interrupção desse fornecimento de energia afeta diretamente o ensino, seja ele privado ou público, né, que por conta dessa pandemia precisam ser realizados de forma remota. Nesse caso dos 4 municípios, se tem notícia que a queda de energia, os apagões têm sido algo muito constante já há algum tempo e tem sido motivo de constantes reclamações que chegam ao nosso mandato, seja a nível municipal, seja na zona rural. Representantes municipais participaram do evento e relataram alguns dos prejuízos causados pela queda de energia. Tivemos no mês passado, perdemos mais de 300 vacinas no postinho de saúde, né? Então é uma perca muito significativa, porque se trata de saúde. Então nós precisamos resolver realmente. Semana passada teve também 2 picos de energia, está tendo direto. E como você disse, né, por conta das árvores, também Águas da Prata é uma cidade com muitas árvores, então qualquer chuva arrebenta fios, também tem toda essa situação das podas, né? Então eu estou muito contente com essa audiência pública para ver se a gente consegue resolver esse problema, não só para Águas da Prata, mas para todas as cidades aí que estão sofrendo essas situações. A nossa ETA, a Estação Grande de Água, né? Teria um problema no transformador e nós ficamos 6 horas para que a Elec pudesse fazer essa ligação, né? O que trouxe consequências danosas no abastecimento de água do município. Então, nesse sentido, precisamos evoluir bastante, né? E que a concessionária possa aí, principalmente na situação emergencial, agir com a rapidez sempre necessário. É o abastecimento de água. E 6 horas, as bombas paradas por falta de energia elétrica, é inaceitável. Ricardo Gazola, gerente de Relações Institucionais da Electro, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, defendeu que a concessionária atende os padrões regulatórios. Eu ouvi aqui, né, algumas considerações, né, sobre a qualidade do fornecimento. Eu acho que faz parte da nossa responsabilidade agora, né,
entrar em contato com cada um de vocês aí para entender melhor o que está acontecendo, né? Aprofundar todas essas questões, né? Eu acho que isso é importante, então por isso que a gente já se prontifica a fazer isso, né? A gente atende aos padrões regulatórios, né? A gente vai colocar isso aí de uma forma bastante didática, né? Mas o serviço de fornecimento, ele é interruptível, né? Então não tem, né? Mas exatamente por conta disso que a gente passa nosso dia a dia buscando aí, a gente tem buscando o aperfeiçoamento desse serviço de distribuição, né? E essa audiência pública, eu acho que é uma oportunidade para conhecer esses problemas, eventuais problemas aí que estão ocorrendo, né? E melhorar o nosso trabalho, né? A Elektro, ela sempre está aberta ao diálogo, com todos os setores da sociedade civil, seja governo, Assembleia Legislativa, clientes, né? A gente está sempre interagindo, né? Pode ser que a gente tenha aí alguns problemas pontuais de interação, e isso a gente vai conversar com vocês para tentar entender e resolver também esses problemas de interação aí, mas a gente está aberto ao diálogo. O deputado Luiz Fernando, do PT, pretende continuar a apurar o problema na distribuição de energia elétrica na região de Mogiana. Para isso, ele estuda propor uma comissão parlamentar de inquérito na Alesp. Em ato solene, em ambiente virtual, servidores aposentados e pensionistas do estado de São Paulo reforçaram o pedido para isenção de contribuição à Previdência Estadual. Confira os detalhes com a nossa reportagem. Servidores aposentados e pensionistas do estado de São Paulo pedem isenção na contribuição à Previdência Estadual. Com a publicação de um decreto do governo paulista em junho de 2020, os funcionários públicos que recebem mais de um salário mínimo nacional passaram a ser descontados. A cobrança varia de 12% a 14% da remuneração. Antes da medida, apenas os aposentados e pensionistas que ganhavam acima do teto contribuíam para o regime da Previdência do Estado. Para discutir o tema, uma audiência pública virtual foi realizada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O ato foi coordenado pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O Dória está retirando os proventos de quem ganha abaixo do piso nacional, do piso do INSS, né? Então, isso é um absurdo, há uma penalização imensa para os nossos aposentados e pensionistas, o prejuízo é muito grande. Eu tenho acompanhado o drama de vocês, a dificuldade de compra de remédios, de fazer tratamentos médicos, de alimentação, de sobrevivência, porque a retirada de R$300, R$400 num momento como esse ainda de pandemia, com proventos já arrochados e defasados, não é fácil. Parlamentares que são contra a cobrança protocolaram projetos de decreto legislativo com o intuito de revogar a medida. O deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, explicou. É uma luta muito dura. Quem já está há muito tempo na Assembleia sabe disso, é o meu primeiro mandato, mas estamos lado a lado para que essa injustiça seja corrigida. Como o deputado Gianazzi disse, temos 3 frentes de atuação: a parte legislativa através dos projetos de decretos legislativos, e são 5, não importa qual prosperar, o importante é que os aposentados e pensionistas deixem de ser saqueados pelo governador João Dória, que mais uma vez vem atacando aposentados do estado de São Paulo, dentre outras profissões, policiais, profissionais da área da saúde. Sabemos o quanto nós somos maltratados. Sou policial há 27 anos e sei muito bem o que é sofrer na mão de um governo que não olha por policiais, pela área da saúde, por professores e aposentados e pensionistas. Representante da Apoema, Aposentados em Ação, Deise Carravieri, disse que os servidores vão continuar a cobrar dos 3 poderes a anulação do decreto estadual. E o nosso objetivo maior é o engajamento de todos vocês, os 160 mil aposentados e pensionistas que estão por aí pelas redes, que nós nos cooptamos, Facebook, Twitter, e-mail, WhatsApp, né, que são grupos menores e que também acontecem bastante
discussões. Importante a gente ter nos comentários ideias muito importantes para nós, que nos tragam ideias de trabalho, direcionamento, e juntos nós temos que nos fortalecer, porque a luta é difícil e tem que caminhar nesses três caminhos, nesses três sentidos mesmo. O da Alesp, de pressão no executivo, e paralelamente ao caminho judicial, que, como disse os deputados, estão abertos, as instituições estão abertas, as entidades, para recebê-las, e que talvez o mais rápido seja mesmo o caminho da Alesp, a luta política. E a gente precisa de volume, a gente precisa de muita gente cobrando. Já pensou nós 160 mil fazendo uma pressão? Não é? Eu acredito que amanhã já eles votariam esse PDL rapidinho. Agora a repórter Tayana Conrad destaca a sanção estadual da lei que prorroga contratos de trabalhos temporários de profissionais da saúde em hospitais aqui de São Paulo. Foi sancionada pelo governo do estado a Lei Complementar 1358 de 2021, aprovada pela Alesp, que prorroga por até 1 ano, ou enquanto durar a pandemia, o contrato temporário de trabalhadores da área da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19 nos hospitais estaduais. A matéria entrou com pedido de urgência pelo governador João Dória e foi aprovado por unanimidade em razão da situação provocada pela pandemia. A prorrogação dos contratos está prevista no orçamento anual e será de R$ 25.300.000. Ao todo, são 934 funcionários com os contratos renovados. Tayana Conrad, para a Rede Alesp. Vamos para mais um rápido intervalo, logo voltamos. De volta para contar que o deputado estadual Castelo Branco, do PSL, apresentou detalhes do programa de incentivo ao produtor rural. Uma ótima entrevista com a nossa equipe. É um prazer estar com vocês, público da Rede Alesp de Comunicação. Bom dia. Deputado, então, para quem nos assiste agora, justamente o que é esse programa de fomento e desenvolvimento rural? O Programa de Fomento ao Desenvolvimento Rural é uma linha de crédito especial que nós estamos sugerindo ao governo do estado de São Paulo, via Secretaria de Planejamento e Secretaria da Fazenda, para que a gente possa ajudar financeiramente o pequeno e o médio produtor rural e a agricultura familiar. Eles que são tão importantes para a nossa economia e que representam o pão nosso de cada dia. A gente tem um ditado na roça que diz assim, o que você não põe na roça, você não almoça. Quando o homem do campo não planta, você não janta. E ainda mais aqui no estado de São Paulo, é bem nessa linha, não é, deputado? Porque nós temos aí o nosso grande interior com essa produção caseira, vamos dizer assim, essa produção familiar que precisa não só ser valorizada, mas ter esse incentivo no momento que a gente vive, que não é fácil. A gente precisa lembrar da história. O estado de São Paulo é um dos mais antigos estados do Brasil. Embora o Brasil tenha sido descoberto na Bahia em 1500, a primeira capitania hereditária foi em São Vicente, em 1524, depois São Paulo, 1554. Enfim, o estado tem uma enorme tradição agrícola. Ele se industrializou, teve o comércio, ele avançou em outras áreas de produção e de riqueza, mas nós ainda somos um estado agrícola. E justamente por essa questão agrícola, do estado, de fazer a economia girar, é preciso, como o senhor disse, o programa tem justamente a ideia de criar essas linhas de créditos, aqui para mim, 60 meses sem acréscimo de correção monetária ou juros, porque os juros acaba atrapalhando também essa cadeia de produção, Eu venho de uma família de produtores rurais, há 5 gerações. A gente sabe o quanto é duro mexer com a terra. Talvez seja uma das profissões mais desafiadoras que existem. Porque você tem muitas variáveis não controladas. Uma delas é o clima. Outra é o governo, que às vezes de ajudar atrapalha. E as linhas de crédito geralmente tem que ser de juros baixos, ao contrário do que hoje se pratica, com uma longa duração. O que a gente propõe é para enfrentar esse momento difícil da pandemia, o homem do campo que produz, o homem da terra,
que produz, ele também sofreu com a pandemia, mas a população não parou de comer. Os impostos aumentaram, o seu IPTU chegou, o seu ITR chegou, mas a população, ainda que passando por essa fase difícil do Covid, precisou continuar se alimentando. E foi o homem da terra que sustentou isso. E o senhor falou de uma questão, né? As questões climáticas também influenciam nessa produção agrícola. A gente sabe que a produção também é sazonal, né? Depende de cada período do ano, você tem também um tipo de economia ali girando. E para aquele produtor, às vezes, só mais para o final do ano vai fazer a sua economia girar. Então é preciso também que durante o ano dê possibilidade desse produtor. Fluxo de caixa, fôlego. Não, eu vou aproveitar a sua colocação para lembrar o seguinte: o estado de São Paulo é um dos 10 maiores estados do Brasil. Nós somos 45 milhões de habitantes, dos quais, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos 228 mil famílias cadastradas, né? O nosso censo agropecuário. Mas, na verdade, são famílias que se autodeclararam que vivem da terra. Mas nós sabemos que existem pelo menos 3 vezes mais. Então, no mínimo, 1 milhão de famílias hoje vivem da terra no estado de São Paulo. Você multiplica isso por 4 ou 5, você vai ver a quantidade de pessoas que hoje dependem exclusivamente da terra para sobreviver. E um detalhe importante, essas 1 milhão de famílias ocupam 40% da área do estado agriculturável, vamos dizer assim. Os outros 60% são ocupados pelo agronegócio. O agronegócio de grande porte, ele é importante, ele faz parte da nossa balança comercial, a gente tem que incentivá-lo, ele é um pilar, mas o pequeno e o médio produtor rural são um outro pilar muito importante, porque é ele que dá capilaridade, ele, como eu disse no início da entrevista, é que dá comida na mesa do resto da população. E olha só, 1 milhão de famílias, 40% do território, 70% da comida que você hoje vai comer vem de uma família que vive da terra, vem de um pequeno produtor. Por isso que é importante você ajudar esse pequeno produtor. Porque o grande produtor tem suas linhas de crédito, ele tem bom cadastro, ele consegue financiamento no banco. O pequeno não, está sempre endividado, sempre com problema, mas ele é que abastece o Ceasa, por exemplo. Uma outra questão dentro até disso que o senhor falou, né, do pequeno e médio produtor, que a gente não pode comparar com os grandes produtores, como o senhor bem disse, tem a sua linha de crédito, tem o seu giro de caixa, não é diferente do pequeno e médio produtor. O quanto, a pandemia acabou impactando, lógico, em vários setores, mas o quanto esse produtor, o quanto essas famílias que dependem exclusivamente de plantação foram impactados. Qual a principal dificuldade deles? O senhor conhece tão bem, então, esse povo. Olha, em primeiro lugar, falta de mão de obra no campo. Essa nova geração não quer ficar no campo. As famílias têm dificuldade que seus filhos fiquem na terra, por várias razões. Por isso a gente acabou lançando junto um projeto de lei, o 727, 2020, que quer estimular o empreendedorismo nas áreas agrícolas, na terra, para que o jovem fique, né? Então, capacitar o jovem do campo, criar o espírito empreendedor rural, que ele consiga ver que na terra que é da família dele, às vezes há mais de 100 anos, ele pode ganhar muito mais dinheiro do que se ele for para a cidade, né? Precisa implantar tecnologia no campo. Hoje existe um monte de ferramenta tecnológica importante, o jovem gosta disso. Os pais e os avós não sabiam mexer com isso, mas hoje você tem agricultura de precisão, você tem GPS, você tem tablet, você tem um mundo aí à disposição. E, finalmente, você tem que inserir esse novo produtor jovem no mercado. E aí você precisa de fomento, aí você precisa de ajudar ele financeiramente e, mais do que isso, estimular o chamadas casas de agricultura ou as coordenadorias de assistência técnica integral. São Paulo chegou a ter, nos tempos áureos da agricultura, mais de 400 casas da agricultura. Hoje estão destruindo as casas, desmobilizando, acabando. É uma judiação. A pessoa que está no campo precisa de muita orientação e muita assistência técnica. Então, em linhas gerais, respondendo a sua pergunta, esses são os principais pilares para você manter um jovem no campo. A gente também apresentou um projeto de lei, junto com essa indicação, nessa linha, né? Não adianta você dar fomento para o homem do campo, sim, se você não conseguir fazer com que ele fique lá.
Isso foi um erro do passado que tem que ser corrigido. As cidades incharam demais com a ilusão da riqueza. Hoje as cidades estão cheias de populações vulneráveis, em situação de risco, em comunidades muito carentes, e a terra era deles há pouco tempo atrás, né? Vamos voltar para a terra, que eu acho que o futuro é por aí. E é preciso, então, dentro disso que o senhor tem falado para a gente, fala nesse momento aqui no Jornal da Rede Alesp, ter um novo olhar para o campo, né? Também os anos foram passando, as décadas foram passando, e é preciso ter esse novo olhar. O senhor acha e acredita que falta esse olhar novo para o campo? Falta. Os governos têm se preocupado mais com a indústria, têm se preocupado mais com o comércio, agora nem com o comércio, mas têm se preocupado com o grande agronegócio e têm se esquecido do pequeno produtor rural, que, repito, é o que dá 70% da comida que você vai comer hoje, de qualidade e a preço justo. Se você deixa a comida na mão de um grupo pequeno, isso é muito perigoso, porque você vai ter monopólio e eles vão controlar o preço. Então é preciso um olhar diferente do governo do estado. A propriedade rural e o pequeno e médio produtor deveriam ser prioridade para o governo do estado de São Paulo. Quer pela população que vive aqui, expressiva, quer pelo número de turistas que o estado recebe. Olha, eu vou te dar um dado. As pessoas que visitam o estado, apesar da pandemia, foi de 15 milhões de pessoas no ano passado. A senhora acredita? 15 milhões de turistas passaram pelo estado, comem aqui, geram renda aqui, e o nosso produtor rural, então, precisa de apoio. As cooperativas, os sindicatos rurais estão abandonados. Esse novo olhar, então, deputado, também poderia passar por essa questão turística, no sentido de esses produtores serem, em algum momento, a gente vê em alguns locais aqui no Brasil, que tem uma visita à região rural de uma cidade, no sul se faz muito isso, e unir essa questão, né, do turismo interno também, das pessoas conhecerem as produções agrícolas no estado. Bem lembrado, já é uma tendência, isso já tem uns 20 anos, porque só a terra não sustentava a família. Como você bem colocou, as plantações eram sazonais, você tinha entre safra e você precisava aumentar a renda familiar. O turismo rural foi um grande negócio, pode ser muito melhorado no estado. Eu vou citar aqui alguns cases de sucesso. A gente tem ali a região de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, que é um case de sucesso em turismo rural. Nós temos São Miguel Arcanjo, que é uma outra localidade que tem se distinguido pela produção de vinhos, de sucos, de frutas especiais e fazendo turismo rural. Enfim, não vou arriscar, mas muitos locais do estado de São Paulo estão indo por essa linha com grandes resultados. Os prefeitos têm feito muita força para transformar seus municípios em instâncias turísticas, porque isso agrega muito valor. E o turismo é uma mola da economia fantástica, né? E o turismo rural mal aproveitado ainda. E justamente por essas questões, né? A gente está falando aqui de fluxo de caixa, de giro da economia, de facilitar também a vida desse pequeno e médio produtor rural. Como tem sido, o senhor apresentou então isso ao governo do estado, mas como é que tem sido a interlocução tanto com o governo, com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para avanços nessa área? Olha, a gente tem um bom relacionamento com o secretário de Agricultura, Gustavo Junqueira, que espero em breve encontrá-lo para apresentar a pauta. Não obstante, isso ainda está para ser pautado aqui na Assembleia. Assim que entrar na pauta, vou procurar o deputado Vinícius Camarinha, que hoje é líder do governo, o deputado Alex da Madureira, também, que é o coordenador de projetos, e oportunamente ir ao Palácio dos Bandeirantes para mostrar a importância desse projeto. Gostaria de lembrar um case de sucesso no Brasil, indo para o final da entrevista, que é o caso de Santa Catarina, né? O estado merece um olhar diferenciado. É um estado pequeno, mas muito rico, e que tem 3 pilares que vão muito bem, obrigado. O pilar industrial, o pilar do turismo, Balneário Camboriú, Florianópolis, etc. E o pilar do pequeno e médio produtor rural, num estado com topografia acidentada, de difícil manejo do solo, né, de cultura alemã. E o ano passado a nossa governadora liberou 105 milhões de reais para uma linha de crédito parecida. Parabéns, Daniela Renner, sou seu fã, parabéns ao estado de Santa Catarina, e que este espírito empreendedor rural
possa prevalecer aqui no estado de São Paulo também. Perfeito, deputado Castelo Branco. Obrigada, viu, pela sua visita aqui aos nossos estúdios, falando de um tema muito importante aqui para o nosso estado. Portas sempre abertas. Eu queria finalizar a entrevista com uma frase do nosso querido professor Henrique José de Souza. A esperança da colheita reside na semente. E a nossa reportagem informa por que, pela primeira vez na história, mais da metade da população em zona rural no Brasil tem acesso à internet. Pela primeira vez na história, mais da metade da zona rural brasileira tem acesso à internet. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, entre 2018 e 2019, o número de domicílios na zona rural brasileira com internet aumentou de 49% para 56%. Mas nem tudo são flores na zona rural brasileira. Isso porque o número de drones que se usa na agricultura do Brasil é de apenas 1.500. Isso é somente 1/100º do número de drones que se usa na agricultura da China, no continente asiático. O setor privado investiu R$200 milhões no CIT, o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, para criar o maior conjunto para a formação de profissionais em áreas tecnológicas inovadoras do Brasil. Esse centro futurista foi projetado na zona oeste da capital paulista. Em maio, o governador de São Paulo apresentou os detalhes desse projeto. Confira agora com a gente. Pessoal, olha que bacana, nós estamos aqui no campus do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Já é transformador o IPT historicamente, mas agora ainda mais. R$200 milhões estão sendo investidos aqui para a implantação de um centro de formação de pessoas transformadoras, uma universidade de tecnologia, a Intel. Ao meu lado, a Patrícia Ellen, secretária de Inovação, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Patrícia, o efeito desta transformação com a criação aqui do Intel, com o investimento dos acionistas do BTG e que começa agora em fevereiro a formar alunos jovens em inovação e tecnologia. Esse é um momento histórico, governador. Nós estamos, de fato, transformando esta região no Vale do Silício brasileiro. Nós já temos a USP aqui, o IPT, uma série de parceiros, empresas de ponta trabalhando nesta região. Com a Intel agora, nós damos o próximo passo, que é formar líderes para o futuro. Muito obrigada. Nós estamos muito animados. Agradeço aos IPTanos, a todos os profissionais que estão colaborando conosco. E agradecemos também ao André Esteves, que está aqui ao meu lado, acionista do BTG, que ao lado dos seus sócios, da sua esposa Lilian e de colaboradores, aceitou o desafio de realizar, de implantar um Intel aqui, dentro do IPT, dentro do CIT, do Centro Internacional de Tecnologia e Inovação. E muito em breve, já em fevereiro próximo, teremos mais de 1.300 alunos estudando aqui no Intel. Obrigado, governador. É um prazer estar aqui anunciando mais uma etapa na criação do Intel, que é Instituto de Tecnologia e Liderança. O Intel, como já foi dito, é um projeto filantrópico, é um legado para a sociedade brasileira, que sirva de exemplo para aqueles que tiveram o privilégio de ter sucesso, o privilégio de acumular recursos, que entreguem de volta para a gente fazer juntos uma sociedade ainda melhor. É isso. Obrigado, André. É São Paulo inovando, transformando e acreditando e apostando nos líderes do futuro. O projeto Dezembro Verde foi criado para reforçar a importância do combate à violência contra os animais. E ele foi tema de um ato solene virtual que contou com a presença de parlamentares paulistas e também de defensores da causa animal. O abandono e os maus tratos aos animais são crimes no Brasil de acordo com a legislação federal 9.605 de 1998. Entretanto, ainda são comuns ocorrências de atos contra animais silvestres e domésticos. Com o intuito de abordar as consequências dos maus tratos, a necessidade de castração e a função da denúncia, a Assembleia Legislativa de São Paulo promoveu um ato solene sobre o Dezembro Verde, período destinado à conscientização do tema. O deputado Maurici, do PT, é o autor da lei que oficializa o último mês do ano como referência ao combate à violência animal.
Agora, essa pandemia, para além da tristeza de contaminar e de matar e de hospitalizar tanta gente, também trouxe à tona, deixou mais candente um problema que vocês conhecem muito bem, que é o abandono e o maus tratos dos animais, né? A informação que a gente tem é que nesse período 70% de aumento no abandono de animais. E vocês que estão aqui sabem muito bem o que é isso, sentem isso mais do que qualquer outro. Isso nos demonstra que o Estado, o poder público, não tem políticas estruturadas para lidar com esse problema. Isso mostra o quanto falta de conscientização das pessoas, cidadãos e cidadãs, para essa questão. O próprio Dezembro Verde, que o projeto foi aprovado, isso é muito bom aqui na Assembleia, e foi sancionado pelo governador, também não significa que a gente tenha criado alguma coisa, porque, na verdade, dezembro já é um mês que vocês institucionalizaram como um mês de consciência contra o abandono e os maus tratos animais. O que nós fizemos foi oficializar isso, tornar isso uma lei. E ao tornar isso uma lei, o que a gente espera, e eu quero me comprometer aqui com isso, é de fazer ações cada vez mais que venham aumentar essa consciência nas pessoas sobre a questão da causa animal. Defensor da causa animal, o deputado delegado Bruno Lima, do PSL, ressaltou que os parlamentares precisam ouvir os cuidadores para construir políticas públicas mais efetivas. Nós temos muito a discutir. Eu costumo falar que a causa animal é um aprendizado constante. Eu venho de uma linhagem policial, uma linhagem de delegado, então, para mim, no começo eu achava que tudo resolvia aprendendo as pessoas, e quando a gente para ver a causa animal no macro, a gente percebe que isso é o mínimo, isso aí não é nada. Você consegue resolver uma situação específica, mas na verdade nós precisamos pensar juntos, pensar em políticas públicas, em projetos de lei, de forma conjunta, né? O Danilo mencionou agora do nosso projeto que foi vetado, muito, muito, muito triste, lamentável, mas eu acho que é isso, a gente sentar, até por conta da pandemia agora, as nossas expectativas de reuniões não foram, né, possíveis de serem concretizadas por conta do distanciamento, mas o nosso objetivo, eu já coloco aqui o mandato meu, do Maurício à disposição, é reunir com os protetores, né? Eu tenho alguns anos de causa animal, mas nós temos protetores que têm anos e anos, décadas de causa animal, e com certeza tem muito a colaborar com o nosso mandato, com o trabalho, e para a gente construir novas políticas públicas aí para a causa animal. Rosângela Gebara, veterinária e gerente da ONG Amparo Animal, citou os principais motivos que podem resultar no abandono. A gente sabe, através de alguns estudos, que as principais causas de abandono, né, até estudos fora do Brasil, né, mas o Brasil também segue um pouco essa linha, são problemas comportamentais do animal, né. Em segundo lugar, a gente tem as causas que as pessoas abandonam porque o animal não vai de encontro com a expectativa que ela fez daquele animal. E também tem a questão da mudança da rotina da vida da pessoa. Então a pessoa se separa, a pessoa perde emprego, a pessoa muda de casa. Isso a gente viu agora durante a pandemia, né? Com a crise social e econômica, muitas pessoas perderam empregos, tiveram que sair das suas casas porque não podiam mais pagar aluguel. Mas, infelizmente, tudo isso tem a ver com a questão do vínculo, né? A gente já viu histórias de refugiados que saíram da Síria e não abandonaram seus animais, andaram 8.000 quilômetros com um gato. Então, a gente sabe que a questão do abandono ela tem muito a ver com o vínculo que a pessoa estabelece com o seu animal. A quebra desse vínculo ela pode acontecer de diversas maneiras e a gente precisa prevenir a quebra desse vínculo. O número de cães e gatos abandonados cresce no período tradicional de férias. Por isso, o mês de dezembro foi escolhido como símbolo desta luta. Soma-se a isso que no dia 10 de dezembro é celebrado o Dia Internacional dos Animais. Essa edição do Informe SP fica por aqui, mas ela segue na nossa programação e também no nosso canal da Lesp no YouTube. Até o próximo programa.